Olá, galera do canal Zico 10. Agora faz 40 anos, né, da minha ida lá para a Itália. Meu último jogo aqui no Flamengo foi 1º de junho de 83, que nós nos sagramos campeões brasileiros, né? E ali eu já sabia que eu estava vendido, né? E foi duro por todas as situações que aconteceram naquele período, mas fui com muita segurança, confiança de ir bem lá, né? Marcar meu nome também no futebol italiano, futebol que naquele momento andava em êxtase, estava contratando os melhores jogadores do futebol mundial e vinha de um título mundial. A Itália era a atual campeã mundial, então todos os olhos voltados para o futebol italiano, todos os países comprando os direitos do campeonato italiano. E foi uma recepção maravilhosa, né? Uma recepção inesquecível que os torcedores da Udinese fizeram, o pessoal da região. Vocês estão vendo ali atrás aquela bandeira azul, aquela bandeira é da região do Friuli, que tem o seu dialeto próprio, que é muito difícil falar friulano, mas eles só se comunicam com essa língua. E lógico que para mim não foi muito difícil aprender o italiano, porque tenho vó italiana e tal. Aprendi italiano num livrinho de beabá. E lógico, você conversando todo dia, você vendo televisão, lendo jornal, lógico que as coisas acontecem com muito mais facilidade. E lógico, cheguei lá num momento de muito calor, né? Verão total na Itália, na Europa em geral, então quanto a isso nenhum problema de adaptação. Fizemos uma boa pré-temporada numa cidade vizinha, alguns jogos e ao começar o campeonato, o time muito jovem, né? Jogadores experientes, só eu, o Edinho e o Cáusio, né? E fomos começando o campeonato muito bem, os gols acontecendo, a Udinese fazendo um ótimo campeonato, chamando a atenção de todo mundo, disputando as primeiras colocações, situações que a gente, né, muitos até jogadores se assustavam, né? Inclusive na pré-temporada a gente jogou contra Barcelona e Real Madrid, ganhamos dos dois, ganhando do Barcelona de 4, do Real Madrid de 2-0, ganhamos do Vasco, uma final de torneio lá. E eu lembro muito bem que um jogador que estava chegando de um time pequeno, a gente ganhou do Real Madrid, aí estávamos tomando banho, de repente ele vira e, pô, agora a gente ganha do Real Madrid, vão querer que a gente seja campeão italiano. Aí eu falei, mas tu acha que eu vim aqui para quê? Para me divertir? Eu vim aqui para ser campeão, se você não veio é melhor você voltar para onde você estava. Mude esse teu pensamento, porque eu estou acostumado a levantar troféu, cara. Eu não estou acostumado a perder, não. Ele se assustou, né, e tal, e realmente mudou a postura dele dali em diante. E assim, nós tínhamos um plantel muito bom de jovens, e esses jovens, vou citar aqui, eram Virdes, depois foi para o Milan, foi artilheiro 2 anos seguidos do Campeonato Italiano, campeão pelo Milan. O Mauro foi para o Napoli, para a Juventus, foi campeão mundial com a Juventus. O Gerolin foi para a Roma. O De Agostini foi pela Juventus, campeão pela Juventus, foi para a seleção italiana. O Mauro foi para o Napoli. Enfim, no segundo ano nós fizemos um ano bom, no segundo ano acabaram com o nosso time. Foi uma pena porque no primeiro ano, quando nós estávamos na 3ª rodada do retorno, a gente estava em 3º lugar. Lógico que os 2 melhores times da época eram o Roma e Juventus, que tinham sido os campeões anteriores. E aí a gente só estava atrás deles. E aí teve uma briga entre
o nosso CEO lá, né, como se fala hoje, o nosso cara que montou o time, o Franco Daltin, ele brigou com o presidente não sabia nada de futebol, era uma boa pessoa, mas não sabia. E aí ficamos abandonados e o time foi, eu ainda me machuquei, fiquei 4 jogos de fora, infelizmente os resultados não foram os melhores. E aí a gente chegou na última rodada ainda, disputando o 5º lugar com uma vaga nas competições europeias. Aí acabamos sendo derrotados pelo Milan em casa, foi uma das poucas derrotas que a gente teve, se não me engano a única, dentro de casa. E aí acabamos ficando em 9º lugar, com 1 ponto atrás do 7º, 6º e o 5º. Estava tudo ali no meio do bolo. Esperava que pudesse dar continuidade a isso. No ano seguinte, tive algumas propostas de Inter, de Nápoles, de Roma, e aí o presidente não deixou eu sair, meu contrato era de 3 anos, e com isso mudaram tudo, não trouxeram reforços e a gente disputou o 2º ano apenas para não cair. Ainda bem que com 3, 4 rodadas de antecedência a gente já tinha se livrado, mas foi um ano difícil, um ano que não estava acostumado na minha carreira a jogar esse tipo de competição. A Udine, uma cidade que diziam que era fria, só encontrei calor, e calor humano. E para vocês terem uma ideia do que representa e o que eu representei lá, no dia agora do meu aniversário, quando eu completei 70 anos, vieram 20 torcedores, criaram uma torcida chamada Arthur Zico de Orsária, comandada pelo meu amigo Alessandro Scarbolo. Falo amigo porque todos eles se tornaram amigos. E lógico que vieram aqui, me fizeram uma surpresa muito agradável, foram na minha festa, foram ao Maracanã, me esperaram dentro de casa, foi um clima maravilhoso. Então jogaram bola aqui no centro de futebol. Então foi realmente, foram 2 anos, né, muito agradáveis. A Sandra não queria voltar, ela queria ficar por lá, né? Tivemos uma vida gostosa, meus filhos também se alfabetizaram lá na Itália. Então aqui eu vou mostrar para vocês essa camisa do 1º ano, né? Que quando era na época do frio era manga comprida e camisa de lã. Essa já é mais aqui de verão, tá? E aqui tem as fotos, tem aquele que muita gente usava, né? O cachecol, frio, sempre o cachecol. Aqui tem um troféu que eu ganhei pela média de gols do artilheiro do campeonato do 1º ano. Muita gente me pergunta por que eu fui para a Udinese, não fui para um time, né, como Milan, Inter ou Fiorentina, Roma, que eram times de maior expressão lá. O que acontece? O pessoal não sabe, na época existia a lei do passe. A lei do passe, pudesse vir quem fosse aqui, se o clube dissesse não, era não. Em 80 o Milan veio tentar me contratar, já estava começando a abertura para o estrangeiro, e aí o Flamengo disse não, acabou. Pronto, ele tinha o direito. Eu não podia escolher o meu destino, como hoje você pode fazer um pré-contrato para onde você quiser ir, quando tiver 6 meses antes de acabar o seu contrato. Naquela época não tinha. Se o clube dissesse não, acabasse o contrato, eu para sair teria que ficar 2 anos fazendo estágio para poder ir para qualquer outro lugar e ter o passe livre. Eu assinei em 73, tinha 10 anos de contrato profissional. E naquela época, para você ter o passe livre, não bastava ter só esses 10 anos de profissional, você tinha que ter também 32 anos de idade. Então o Flamengo me vendeu por causa disso. Porque se eu renovasse com o Flamengo por 2 anos, ao final do contrato eu estaria com passe livre e o Flamengo não teria direito a mais nada. Então se eu fosse para qualquer outro lugar, o Flamengo não ganhava nada. Então olha, aproveitei a oportunidade, era a última chance
do Flamengo me vender e ganhar um bom trocado naquela época, como foi o que aconteceu. Então eu não tinha nenhum motivo para querer sair do Flamengo, mas aconteceu e eu não reclamo de nada, não tem nada, a vida é assim, segue, aparecem oportunidades na vida da gente, mas a gente não podia escolher. E naquele período, foi a Udinese que veio aqui com o valor que o Flamengo pediu. As outras equipes também só podiam 2 estrangeiros em cada equipe. Muitas outras equipes já estavam com os 2 estrangeiros. E a chegada nossa foi importante. Eu lembro que eu conversando com o Altobelli, uma vez, tornei muito amigo dele, ele me falou, pô, foi muito importante vocês virem para cá, porque a gente não era bem remunerado, mesmo sendo campeão do mundo. Quando vocês chegaram, vocês elevaram o nível de todos, a parte salarial aumentou e para os italianos foi muito bom, porque afinal os italianos eram os campeões do mundo. Então foi uma ajuda muito grande que os estrangeiros deram. O futebol italiano ganhou visibilidade no mundo inteiro. O jogo que mais me marcou lá na Itália, sem dúvida, que foi a vitória contra o time que era o campeão, né? O atual campeão da Liga, que era a Roma, né? Do Falcão, do Cerezo, do Ancelotti, do Di Bartolomei, do Pruso, era um timaço. E eles foram campeões merecidamente, quase disputaram a final da Champions League e perderam nos pênaltis para o Liverpool. Então, nós, em Udine, foi recorde de público até hoje, a gente ganhou de 1-0 e fiz o gol e, lógico, um grande passe do Cáusio. E é lógico que esse, sem dúvida, foi o gol mais marcante e inesquecível para todos lá da Udinese. O futebol italiano tinha uma característica muito forte, que era a marcação homem a homem, né? E eu sofri um pouco quanto a isso, mas não com deslealdade. Era um futebol que exigia pra gente, todo jogo tinha um cara com um bafo no cangote, né? Então você tinha que se desvencilhar, coisa que existe para poucos. Hoje nem existe mais, não ter essa marcação de você ter durante o jogo um cara que te segue os 90 minutos. Eu sofri muito isso. Então a diferença que tinha era essa. O time, parte tática, o adversário, ele escalava o time não em função do time dele, mas em função do time do adversário. Então tinham alguns jogadores, marcadores específicos. Eu, às vezes, não entendia. Eu falava para o meu treinador, pô, você está treinando um time, aí chega na hora, muda o cara. Ele olhava o adversário, esse fulano que sabe marcar melhor. Então, acontecia muito disso naquela época, principalmente o melhor jogador do time adversário e os 2 atacantes eram marcados homem a homem, coisa que hoje não existe mais, né? Ótimas recordações, grandes amigos que eu fiz na Itália, vou sempre que posso dar um pulo lá, posso ir lá em Udine, e essa foi um pouquinho daquilo que eu vivi lá e sinto realmente a saudade de poder viver lá, estar em contato com aquela galera. É uma cidade pequena, simples, mas muito agradável de se viver. Então, moçada, a gente está procurando sempre trazer alguma coisa aqui para vocês, né? Fatos importantes, né? Desafios importantes, né? Tivemos aí gol olímpico, que cada dia aparece uma surpresa, né? Tivemos com as meninas, e elas deram até show no molecada aqui do Barra da Tijuca, que foi se meter com elas e elas botaram eles na roda. E agora vamos ter um futebol, hein? Aguardem. Tá chegando aí, eu vou voltar a dar aquele estoque bonito lá que vocês acostumaram a ver aqui. Então, a gente sempre procurando fazer com que a galera se divirta aqui no canal 510. Grande abraço, até a próxima.